Uma das memórias mais marcantes que eu tenho da infância é acordar no final de semana e ver o meu pai tomando um cafezinho preto dele na janela. Eu sempre amei tomar café, mas eu parei para refletir, será que isso foi um hábito que eu aprendi do meu pai? Será que se eu tivesse crescido num cenário completamente diferente, eu ainda gostaria de tomar café? No vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês sobre encontrar o seu eu autêntico e tudo o que eu aprendi na minha jornada pessoal em busca de resgatar minha própria autenticidade. Esse vídeo é parte da nossa minissérie aqui no canal sobre autenticidade. Esse é o quarto e penúltimo vídeo da série. Se você tá perdido e quiser acompanhar, eu vou deixar um cardzinho aqui com a playlist com todos os vídeos que eu já postei até hoje. Afinal, o que é autenticidade? Eu fui buscar no dicionário. O dicionário diz que é algo do ser autêntico, legítimo, verdadeiro. Então vou trazer aqui 3 conceitos principais do que eu entendo autenticidade, e o primeiro deles é sobre essa parte de ser verdadeiro, sobre ser de verdade. E aqui dentro de ser de verdade, eu quero chamar a atenção para 2 coisas. A primeira é a gente ser de verdade para nós mesmos. Quando a gente pensa em alguém que é verdadeiro, a gente pensa em alguém que é honesto, alguém que fala a verdade, alguém que não mente. Mas já parou pra pensar que muitas vezes a gente mente pra nós mesmas? Eu escutei um podcast, acho que chama The Bulletproof. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu ouvi esse podcast há muito tempo atrás, acho que foi em 2019. E nesse podcast ela fala bastante sobre essa questão do porquê que a gente mente pra nós mesmos. E a razão que ela dá é que a gente tem medo das consequências da gente se dar conta da verdade, ou das consequências que a verdade pode trazer na nossa vida. Por exemplo, às vezes você tá num relacionamento mentindo pra si mesma que você tá feliz e que aquele relacionamento é bom pra você. Então a gente fica naquele relacionamento com medo das consequências. Mas peraí, se eu falar a verdade pra mim, que esse relacionamento não tá bom pra mim, o que que isso significa? Quais as consequências disso? Eu vou ficar sozinha? Eu vou voltar a ser solteira? Talvez eu tenha mais de 30, eu tenho medo de ficar solteira pra sempre. Talvez eu tenha medo de nunca encontrar outra pessoa pra me acompanhar ou que seja melhor que essa outra pessoa. Enfim, N motivos aqui. Vou dar outro exemplo. Talvez no mundo profissional, você mente pra si mesma que você ama o seu trabalho, mesmo sabendo lá no fundinho que isso não é verdade. Talvez você tenha medo de começar uma nova carreira, largar tudo e começar do zero, ou mesmo a jornada de procurar um novo emprego, e se você não conseguir nenhum emprego, e como é que você vai pagar suas contas, e a aposentadoria, e o que que significa esse novo emprego, essa nova carreira, enfim, muitos medos. Então aqui vem o meu primeiro convite pra você, nessa jornada de autenticidade, buscar conversar ali você consigo mesma, mais ninguém, pra você ver, será que eu tô mentindo pra mim mesma em algum aspecto da minha vida? Fazer essa reflexão e ver quais as consequências, do que você tá com medo, as situações, o que pode acontecer. A gente falou bastante nos outros vídeos dessa série sobre medo, sobre trabalhar esses medos pra gente quebrar e conseguir movimentar nossa vida, mudar, né, trazer mudanças. Então fica um convite aí pra você acompanhar os outros vídeos também, caso você não tenha visto ainda. Eu particularmente já vivi os 2 cenários, de estar mentindo pra mim mesma num relacionamento que eu não queria estar e num emprego também que eu não estava feliz. E o que aconteceu? Eventualmente chega num ponto que a gente tem que tomar uma atitude. Ou às vezes é o nosso corpo que fala e acorda e fala, epa, peraí, tá acontecendo alguma coisa, o nosso corpo precisa, né, acordar a gente pra uma mudança. Às vezes é uma situação que acontece, que faz você abrir os seus olhos e você chega naquele momento de chega. Às vezes é uma tower moment, como a gente falou no primeiro episódio, que é uma situação em que o universo, Deus, manda um sinal que aquele minha filha não dá mais, já chega. Vamos mudar, precisamos mudar. E aí depende, né? O quanto tempo você quer manter essa mentira. Precisa chegar nesse ponto de mandar um sinal, de acontecer alguma coisa, sabe? Então fica aqui o meu convite para essa reflexão. A segunda parte da gente conversar sobre verdade dentro de autenticidade também me vem muito à tona a gente falar sobre as verdades que a gente acredita. E aqui eu linko com o início desse vídeo com essa memória que eu tenho do meu pai e dessa reflexão de será que eu gosto de café mesmo? Ou será que foi um hábito que eu meio que peguei ali do ambiente? Porque o que acontece? Quando a gente é criança, a gente absorve muito do nosso ambiente, não só os jeitos, mas também as verdades das pessoas. Então, quando a gente é criança, a gente tem os nossos cuidadores, né, falando o que é certo, o que é errado. Ou seja, a gente tá criando ali o que é verdade, o que é verdadeiro, né, um caminho que é verdadeiro, o que pode, o que não pode, a maneira que a gente se comporta. Você pode agir assim, você não pode agir assim, né, tem consequências. Ou então, do que você pode gostar, ou do que você não pode gostar, do que você pode fazer, ou do que você não pode fazer. 1001 regras ou verdades que a gente acaba absorvendo aquilo
e a gente chega num ponto, a gente cresce e a gente acaba vivendo a verdade das outras pessoas, né? A verdade do que foi passado pra gente, ao invés da gente desenvolver a nossa própria verdade. Isso eu aprendi recentemente num livro que eu li, o The Four Agreements, acho que em português é Os 4 Compromissos, acho que é isso. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês, tá bom? Esse livro é pequenininho, mas ele é muito bom, ele assim, explodiu minha mente. E ele falava muito desse processo, né, de domesticação. Vixe Maria, como fala isso? Ele fala que quando a gente é criança, a gente é domesticado através desses comportamentos do que é certo, do que é errado e das verdades, né, que acabam virando as nossas crenças, a gente acaba absorvendo aquilo e a gente acaba vivendo uma vida com base nessas crenças. E aqui fica o meu convite para você refletir sobre talvez verdades que você carrega que talvez no fundo não sejam nem suas verdades. Vou dar um exemplo clássico, né, que é a gente ouvir os nossos pais falando que dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Então a gente acredita nisso como uma verdade e isso acaba limitando a gente quando a gente chega na vida adulta e tem que lidar com o dinheiro e da maneira como a gente lida com o dinheiro no sentido de, poxa, se dinheiro não cai do céu, isso significa que eu tenho que me esforçar muito para conseguir ganhar dinheiro. Então tem um esforço muito grande, tem isso, e isso não necessariamente é verdade, né? Então isso acaba limitando um pouco a nossa capacidade, a nossa mente de poder enxergar e observar outras oportunidades de fazer dinheiro, por exemplo. Um exemplo aleatório aqui que me veio à cabeça, mas eu tenho certeza aí que tem muitas verdades e muitas crenças que você pode trabalhar também, e a gente falou isso em um outro vídeo também aqui nessa série. Não é por acaso que eu fiz uma série, porque todos os conteúdos vão se conectando. Bom, o segundo grande tópico que eu entendo e que eu trouxe pra mim na minha reflexão sobre ser mais autêntica tem a ver com você se conhecer. Então, da mesma forma que a gente tá trabalhando aqui as nossas verdades, a gente também tá pensando em, então se eu tô transformando essas verdades do que eu acredito, eu vou pensar também, mas então eu gosto das coisas que eu sempre gostei? O que eu gosto de verdade, né? No final das contas, quem é você de verdade? Então aqui é importante a gente tirar esse tempo pra gente se conhecer, pra gente sair da bolha, explorar outras coisas, viver experiências novas, abrir oportunidades para você de fato se conhecer. Afinal de contas, quando a gente quer se mostrar mais autêntico, essa autenticidade vem muito da gente se conhecer, mas então eu vou mostrar o quê? O que eu conheço de mim mesma? Quais são os meus gostos de verdade? Será que não só as verdades foram absorvidas por mim, mas também toda a situação que eu vivo, a cidade que eu moro hoje, eu gosto mesmo dessa cidade? Ou eu tô aqui, nunca pensei em mudar porque, sei lá, nunca parei pra pensar que poderia ser uma opção. Ou então, os seus gostos pessoais às vezes no seu ambiente de trabalho, né? O trabalho que você faz realmente foi você que escolheu, foi meio que escolhido por outras pessoas, por você. Então, várias coisas aqui que a gente pode explorar nesse momento da gente se conhecer. Porque acho que a principal questão, o principal questionamento que a gente pode se fazer nesse momento é: quem é você? Se você conseguiria se definir sem dizer o que você faz do seu trabalho, ou sem estar relacionado com outras pessoas, no caso, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mãe de 2 meninos. Então, tirando as pessoas do que você é para as outras pessoas e do que você é para o trabalho, o que sobra de você? Como você se definiria? Quem é a Luísa, no meu caso? Então, eu fui buscar isso nesse meu processo também, de me redescobrir, me reconhecer, na verdade, de me reconhecer. E isso eu falei naquele exercício de personalidade, né, que eu pedi para as pessoas me ajudarem e me falarem quais são os traços da minha personalidade, como é que você me enxerga, mas isso também tem que vir de dentro para você entender quem você é, esses seus comportamentos. Você pode escolher, você escolhe as suas verdades, você escolhe a maneira como você quer agir, a gente falou bastante isso no outro vídeo, e aqui também os seus gostos pessoais, o que você gosta, o que sobra da Luísa quando não tem trabalho, não tem pessoas, né? E aí a gente volta pra quando a gente era criança. Quando a gente é criança, a nossa única missão, nosso único objetivo é explorar o mundo. Então aqui nessa parte de se conhecer, a gente precisa, ou se reconhecer, né? A gente precisa dessa exploração. Então saia da sua bolha, vá viver novas experiências. Se dê essa oportunidade de viver coisas novas, às vezes ir num lugar na sua cidade que você nunca foi antes. Às vezes ir num lugar que você nunca se imaginou antes. Luísa, nunca gostei de museu. Experimenta, vai visitar um museu uma vez na vida e ver como você se sente. Você não gosta de museu mesmo ou é porque na sua cabeça tem uma verdade que foi ali absorvida
porque se você é uma pessoa do museu, significa que você é muito culta e aí você não se vê muito culta. Sabe, assim, tem várias coisas muito enraizadas aí que a gente pode brincar nessa reflexão. Então, eu te convido aqui a você voltar a ser criança com esse espírito mesmo de explorar e se descobrir. Descobrir o que você gosta, descobrir as brincadeiras que você gosta. E aqui tem um exercício muito legal que eu fiz também há muitos anos atrás e é válido até hoje. Eu fiz esse exercício quando eu tava na época de empreendedorismo, buscando assim um business. O exercício era pra eu lembrar o que eu gostava de brincar quando era criança, o que eu gostava de fazer quando era criança, porque isso poderia me dar sinais do que eu poderia trabalhar e ter um business, um negócio, enfim. E aqui eu te convido a fazer esse mesmo exercício. Não precisa necessariamente você ter um business e abrir um business, mas é você pensar o que você gostava de brincar quando era criança, o que te deixava feliz, aquela sensação realmente de estar assim nas nuvens e só brincando, assim, sabe? Sem nenhuma preocupação, nenhuma responsabilidade, nenhuma expectativa de resultados, de dar dinheiro, enfim. Pra mim, vou compartilhar o meu. As minhas 3 brincadeiras preferidas, quando esse exercício vem à tona, sempre vem essas 3. A primeira era ser professora. Eu fazia muito com a minha irmã mais nova e com as minhas primas que eram mais novas. Eram as minhas alunas, e aí eu ensinava, fazia prova, corrigia a prova, e eu amava essa brincadeira. A segunda brincadeira que eu gostava muito era de ser bibliotecária. A minha avó, ela era bibliotecária, e talvez tenha uma influência ali, mas essa brincadeira era mais assim, de organização. Eu amava organizar. Eu lembro que na casa da minha avó, ela tinha uma caixa, assim, cheia de arquivos, sabe aqueles arquivos de papel de biblioteca, que você vai buscando, assim, A, B, C, aí organiza tudo? Ela tinha uns desses de receitas, ela tinha várias receitas, e eu amava ficar organizando aquilo ali, amava ficar organizando a estante dos livros dela, os armários dela, enfim. Essa também era uma brincadeira muito favorita, e até solitária, eu não precisava de ninguém, eu brincava sozinha e curtia muito. E a terceira brincadeira favorita era brincar de lojinha, isso eu brincava muito com a minha irmã, então eu pegava coisas que a gente tinha, brinquedos, enfim, qualquer coisa, organizava assim na cama como se fosse a minha loja, tinha até embalagenzinha, tinha o caixinha, tudo bonitinho, a minha irmã ia lá, comprava, embalava pra ela, né? Então, essas eram as minhas 3 brincadeiras favoritas, o que diz muito sobre mim hoje, sobre o caminho que eu escolhi profissionalmente e também sobre as coisas que eu realmente gosto, que são naturais pra mim, que talvez sejam talentos naturais que venham com muita facilidade pra mim e que eu posso trazer isso mais à tona quando eu quero, né, nessa jornada de querer me mostrar mais autêntica, talvez eu possa usar isso como um fator de que seja forte meu, sabe? Como se fosse forças minhas que eu posso mostrar mais, porque vem muito natural pra mim. E o terceiro fator que eu quero englobar aqui nesse conceito de originalidades, a gente descobrir o nosso eu mais autêntico. Quando eu penso em autenticidade, eu penso em originalidade. Me vem um pouco de que pessoas autênticas são pessoas que são originais, elas fazem diferente do que tá todo mundo fazendo, sabe? Elas têm um quê de não ligar pro que os outros vão pensar, elas vão e fazem do jeito delas. Então, tem essa coisa da originalidade, da inovação dentro desse conceito de autenticidade, no meu ver, na minha perspectiva. Então, alguém que faz diferente dos outros, do que tá todo mundo fazendo. E aqui eu queria aproveitar esse momento para compartilhar da minha experiência pessoal. Lá em 2020, eu, com a minha amiga Cíntia, a gente abriu a Eclô Digital, que era uma empresa onde a gente prestava consultoria para outros pequenos empreendedores e marcas, principalmente conteúdo no Instagram, mas essa coisa da presença digital, né, de como você se posicionar, enfim. Só que, rapidamente, a gente ficou muito cansada, assim, exausta de tudo isso que eu venho falando pra vocês, essa questão do Instagram. Você imagina, 2020 foi aquele boom da pandemia de todos os negócios, agora tem que estar online. E acho que em 2021 foi quando a gente parou, porque simplesmente a gente deu um esgotamento dessa... A gente perdeu o propósito de estar ali, porque as pessoas... Era sempre o mais do mesmo, e era a mesma coisa, e era aquela mesma formulinha, porque tem que postar tantas vezes, porque tem que fazer isso. Aí surgiram os Reels, e aí tem que fazer dancinha, e aí tem que fazer música, e aquela sensação de que a gente perdeu o que é o nosso objetivo maior, que era ajudar essas pessoas a se posicionarem, ficou perdido em meio a todas essas regrinhas. É aquela sensação do hamster na rodinha, sabe? É uma sensação muito ruim, gente. E aí eu vi, com o tempo, os próximos anos, né, nos anos seguintes, muitas pessoas, muitas marcas que a gente seguia, que falavam também sobre marketing digital, né? Pessoas ali, perfis, que falavam sobre isso e tinha toda essa pegada de postar, você tem que fazer 3 posts por dia e não sei o quê. E aí, depois de um tempo, assim, acho que foi no passado até, que eu tava
no Instagram e de repente surgiu essas pessoas. Porque o que aconteceu? Na época, a gente até parou de seguir esses perfis, porque a gente ficou tão exausta que tava atrapalhando o nosso fluxo de criação por conta disso. E aí surgiu, anos depois, umas 2 pessoas que eu encontrei, assim, sem querer no Instagram, e eu vi que tinha feito um completo 360, uma pessoa que postava sempre, tava sempre assim, tem que postar, tem que fazer isso, e dá dinheiro, nananã. De repente tava zen, vendendo óleos essenciais, e uma coisa assim, essa vida não é mais pra mim, essa vida é exaustiva, burnout, e eu fiquei chocada. E aí tinha outra pessoa também que eu seguia no YouTube até, que ela desapareceu por 1 ano. Literalmente, ela falou que ela desistiu por 1 ano do business dela, porque ela entendeu que aquela imagem, aquela história que as pessoas vendiam, não era de verdade. Vender essa história de, é liberdade, porque você não vai trabalhar de 9 às 5, e você tem o seu próprio negócio digital, e você vende curso, e você faz muito dinheiro, e isso e aquilo. Então, acho que todos esses conceitos que ficava tudo igual, mais do mesmo, a mesma formulinha, acho que é isso que me vem à tona quando eu falo de originalidade, sabe? É a gente poder desligar tudo isso e encontrar dentro da gente a nossa forma de fazer, né? O nosso jeito autêntico de fazer. Afinal de contas, eu acho que não existe fórmula mágica pra nada nesse mundo, não só no marketing digital, mas eu acho que em todos os lugares. Então, assim, como é o seu jeito de fazer o que você quer fazer? Então é você descer da rodinha do hamster e focar no seu processo de criação. E cada um vai ter um processo diferente, não necessariamente precisa ser igual, não necessariamente precisa seguir regras. E é aqui que entra essa originalidade, talvez, nesse ponto de ser autêntico, é de você justamente encontrar um processo que funciona pra você. Seja o que, né, o que você estiver fazendo no seu nicho, no seu mercado, enfim, aonde é que você tá buscando a autenticidade. Mas é você encontrar o seu jeito de fazer e você confiar no seu jeito de fazer. E eu parei pra pensar que o que eu vendo de estilo, de encontrar o seu estilo, é justamente totalmente na contramão. Eu falei assim, eu aprendi os 7 estilos universais, mas aquilo ali não funciona pra mim. Eu vou te ensinar o seu jeito, você vai encontrar o seu próprio processo, o seu próprio método, né, de encontrar o seu estilo único. Então, eu tava fazendo isso pra mim mesma, né, ensinando as minhas alunas, só que no meu business, né, no meu negócio, buscando, eu estava reproduzindo o formato das outras pessoas e que não necessariamente funciona pra mim, sabe? Então, isso foi um insight muito grande, uma virada de chave muito grande pra mim. E eu entendi, foi uma lição muito valiosa, que é desligar o outside, desligar o que tá do lado de fora, desligar o que os outros estão falando. Entendo que as pessoas vão ter a expertise delas, às vezes vai funcionar pra você ou não, mas você ter essa possibilidade de você desligar, você parar, peraí, eu vou entrar aqui dentro, é o meu processo, eu vou encontrar o que funciona pra mim. Posso testar o que outra pessoa tá fazendo? Posso testar, mas eu vou estar focada em fazer o que funciona pra mim, é encontrar o meu processo, fazer do meu jeito. Isso serve pra tudo, seja no seu negócio, seja no seu processo de criação do que você for fazer, se você escreve, se você desenha, se você é ilustradora, se você, enfim, tá buscando só nas suas relações sociais com as pessoas, a maneira como você se mostra. Às vezes você tem uma mentalidade de que tem que ser assim, que as pessoas fazem assim. Não necessariamente, você pode encontrar o seu próprio jeito de fazer. Fica aqui o meu convite, então, para você encontrar o seu próprio jeito de fazer algo que, na verdade, é o seu jeito de viver a vida. E como você pode usar as suas novas verdades que você criou lá atrás, né, no exercício anterior, como você pode usar essas novas verdades como base para esse seu processo de viver a vida do seu jeitinho. O que é importante para você? Quais são seus valores? O que é inegociável para você? Para mim, eu tenho 2 grandes valores na vida, que é amor e liberdade. Então, em tudo que eu faço, eu vou estar focada em fazer com muito amor. Se eu não entrar com amor, é melhor nem fazer. Amor também no sentido da maneira como eu olho a vida. Eu olho muito a vida por essa lente do amor. Eu acredito que se a gente amasse mais o próximo, muitas das coisas do mundo estariam resolvidas. E o meu segundo grande valor é a liberdade, e aqui entra em todos os sentidos. Eu sempre fui uma pessoa muito livre nesse sentido de querer explorar o mundo, mas também liberdade em tudo. Liberdade em ser, liberdade em viver, liberdade em mudar, se reinventar, começar de novo, começar do zero, enfim, liberdade. Então aqui fica o meu recado final para vocês. Em busca de resgatar a sua autenticidade, primeiro, se escute, pare para se ouvir. A gente tá falando o tempo inteiro com nós mesmas, então para se ouvir, para buscar suas verdades, para encontrar talvez as mentiras que estão te estagnando
na vida. Segundo, seja curiosa. Acho que a curiosidade é um pouco dessa sensação da infância, né? De ser criança, de ser curioso, para você explorar, para você descobrir coisas novas. Não tenha medo, se joga. E terceiro, tenha coragem. Porque é preciso muita coragem nesse processo todo para você se mostrar para o mundo como você mesma, ser você mesma nesse mundo caótico onde as verdades e a autenticidade estão cada vez mais escassas, né? Mas fica aqui a minha mensagem de encorajamento para você ter coragem de se mostrar nesse mundo. Eu não quero dar spoiler do próximo vídeo, mas se eu fosse você, eu não ia perder. O próximo vídeo é o último vídeo dessa série sobre autenticidade e ele tá muito especial, mas assim, muito especial mesmo. Então, não perde. Eu vejo você na próxima quarta-feira. Tchau!